Bom, vamos lá. Eu sou o Jonatas, boa tarde a todos, né? Eu sou o CTO e co-founder na The AI Academy. E como o Carmelo falou, hoje a gente está aqui com o pessoal que vai se apresentar depois, da nossa equipe. Vamos falar um pouquinho, né, sobre alguns conceitos, algumas técnicas, né, algumas coisas que já podem ser feitas, né, pelas empresas, pelas pessoas que estão trabalhando com data science e com implementação de inteligência artificial, né? A gente vai navegar juntos aí durante essa hora, tá? Vou fazer uma apresentação um pouco mais conceitual e depois a gente vai ver algumas coisas práticas com o Gustavo e com o Kevin. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos começar aqui com o que a gente está chamando, né, de IA responsável e também o que a gente enxerga como a primeira milha. Só para a gente contextualizar todo mundo, né, sobre o que é, né, a IA responsável. IA responsável é um conjunto de práticas, né, que engloba diversas áreas e vem como, né, uma abordagem para ajudar a aumentar a maturidade, né, da implementação dos projetos que lidam, né, com inteligência artificial, né. Assim, o principal fator, né, tá relacionado às questões de privacidade, de ética, né, de criar inteligências artificiais que sejam mais humanizadas, né, que consigam não só trabalhar usando puramente o que os dados entregam, mas implementar uma abordagem um pouco mais próxima, né, assim, do relacionamento com as pessoas, tá? E aí, o conjunto de práticas tem uma série de itens, né, que precisam, que podem ser implementados para se atingir uma maturidade em cima desse tópico, e a gente vai passar um pouquinho por cada um deles durante a apresentação, tá? Então, aqui, o que a gente chama de guarda-chuva, né, basicamente da IA responsável, como eu disse, são várias áreas, né, que estão sendo tratadas hoje. Então, a primeira área que a gente, né, começa a falar ali é sobre a questão de estar trabalhando, né, uma visão mais do que nunca mais centrada na pessoa, né, no usuário que vai utilizar ou que está sendo impactado pela inteligência artificial, né? Tem oportunidades muito grandes e muito relevantes nessa caixa do meio, onde entender as necessidades, né, das pessoas, entender que tipo, né, de pessoas, que tipo de informações sobre as pessoas a gente tem nos dados, né, entender como é que os processos automatizados com inteligência artificial vão, né, impactar a vida das pessoas, né, que vão estar usando, sendo afetadas por esses algoritmos, vão ser fundamentais, né, e isso traz uma necessidade muito, muito forte de executar muito bem, né, essa fase de discovery, né, de levantamento de necessidades para implementar projetos de inteligência artificial. Tá? Então a gente começa daí, né, de novo, pensando nas pessoas, pensando em como deixar a inteligência artificial um pouco mais justa, né, um pouco mais próxima ali da vida das pessoas, gerando benefícios, né, e diminuindo riscos, né, impactos negativos em cima do que as pessoas, né, esperam como resultado. Tá? Do lado esquerdo, né, a gente tem a parte de impacto social. Então, os algoritmos, né, e as técnicas estatísticas, matemáticas, elas não têm, né, sentimento, né, elas entendem os dados, né, de uma maneira diferente do que a gente entende. Né? Então, tem uma preocupação assim, muito relevante, né, com a questão social dentro da parte de IA responsável. Como é que, a partir do momento que a gente cria um algoritmo para atender um determinado público, né, como é que esse algoritmo impacta, né, esses públicos, né, ou as pessoas dentro de um público de uma maneira ampla. Né, e aí podem ter algoritmos que podem favorecer ou desfavorecer determinadas pessoas. Então, começar a ter um levantamento de requisitos, levantar hipóteses, né, sobre essas questões do impacto, né, social, principalmente para grandes empresas que fazem coisas massivas, né, é algo totalmente relevante e tem que se pensar, né, que dependendo do tipo de produto e com o público que você interage, você pode estar favorecendo, né, ou afetando uma grande massa,
né, de pessoas. Tá? E é por isso que pode ser, a gente chama de impacto social, porque pode estar relacionado a um indivíduo ou a uma massa de indivíduos, né, que estão socialmente conectados por algum tipo de característica. Tá? A outra questão muito forte, né, que vem dentro do guarda-chuva é a questão do accountability e da auditoria. Tá? Então, depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente as forças, né, que vão drivar esses itens, né? Mas tipicamente os projetos de ciência de dados, né, os projetos que envolvem inteligência artificial, eles carecem assim, bastante, né, de uma estrutura metodológica, né, de qualidade. E isso tem a ver com a maneira que os projetos foram evoluindo, que o mercado foi evoluindo. Tá? Então, tem uma tendência, né, de as pessoas que estão envolvidas, né, dentro do processo de criação de algoritmos, né, começarem a terem que assumir responsabilidades, né, e terem processos de auditorias formais em cima desses sistemas, dessas funcionalidades que são automatizadas através de inteligência artificial. Tá? Hoje, a maior parte das empresas, do mercado, quase ninguém se preocupa tanto com isso, porque não existe uma legislação, porém, já existem projetos, né, circulando aí no Senado, né, para tentar criar regulações nesse sentido. Né? Então, uma das forças que deve criar algumas necessidades específicas, né, para essa parte de accountability e auditoria, com certeza a legislação, a regulação, e aí alguns segmentos, já que são fortemente aí, regulados, né, também tem algumas necessidades de auditorias que já estão acontecendo, né, já estão sendo aplicadas de uma maneira ainda bem sutil, pelo simples fato de não ter assim, uma regulação forte ainda em cima disso. Né. A outra parte está relacionada à parte de privacidade e governança, né, que também assim, tem o push da regulação, o push da gestão em cima dos resultados e dos impactos que esse tipo de projeto, né, que envolve inteligência artificial, vem muito forte. Então, conhecer a origem dos dados, conhecer quem desenvolveu os algoritmos, conhecer o histórico por trás do processo de desenvolvimento do algoritmo, tem informações, né, de pronto atendimento para responder, né, por que o algoritmo está interagindo daquela maneira, ou qual é a performance do algoritmo. Né, tem uma questão de governança também que vem muito forte com essa questão, né, de regulação e com a questão de compliance e auditoria que vai passar cada vez mais ser impostas aí para todos os países. Né? A gente recentemente viu algumas definições ali na Europa, né? E aqui no Brasil não é diferente, tem coisas rodando ali no Senado do ponto de vista de regulação. Tá? Do lado direito, a gente tem algumas coisas que são um pouquinho mais técnicas, né? Que são itens que vão precisar, né, ser aplicados, né, dentro do processo de desenvolvimento, implantação e gestão do ciclo de vida, né, dos sistemas que envolvem algoritmos ou que lidam com algoritmos. Tá? A primeira caixinha é a caixinha de fairness, de bias mitigation. Esse aqui é um dos grandes itens, né, de discussão quando a gente fala de IA responsável e está diretamente relacionado com a questão de criar, né, inteligências que sejam mais justas ou que possam discriminar menos quando entregam os seus resultados. Né? Então, vou dar um exemplo aqui bem simples, só para contextualizar, né, o conceito. Então, aqui a gente está procurando, por exemplo, se eu tenho um algoritmo, né, que ele foi treinado, por exemplo, para identificar pessoas, e a gente tem, né, dentro dessas... um algoritmo de imagens, né, que classifica imagens, por exemplo. Né? E se a gente treina esse algoritmo usando imagens de pessoas, né, que são, por exemplo, afrodescendentes ou que são, né, pessoas que têm características mais brancas, e aí é uma questão do algoritmo, não tem nada a ver com a pessoa que faz, né? É uma questão das técnicas matemáticas, estatísticas. Os algoritmos vão ter sempre uma tendência a criar um viés por causa de uma questão de quantidade populacional. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, né, uma fonte de dados que tem mais japoneses, a chance desse algoritmo classificar melhor pessoas que têm descendência, né, japonesa assim, tá diretamente relacionado. Né? Então, são preocupações que vão trazer requerimentos para os projetos, mas que trazem também uma série de técnicas, né, matemáticas e estatísticas que podem ser implementadas durante o processo de desenvolvimento,
para tentar medir e para tentar mitigar e minimizar, né, esse problema de discriminação, tá? Tem alguns exemplos assim bem fortes, né, em alguns países que usam, por exemplo, detecção facial, né, para identificar pessoas criminosas, que já prendeu pessoas, né, que por engano, entendeu? Então tem um impacto direto, né? Pode ter um impacto direto ali no dia a dia das pessoas de uma forma positiva ou muito negativa, tá? Então essa caixa aqui ela é uma das mais importantes. A outra caixa que também é bem importante está relacionada à parte de robustez, né, e que a gente chama de safety, de segurança, né? Então, como é que foi realizado o processo de desenvolvimento do algoritmo, né? Como é que foi realizado o processo de avaliação dos dados que foram utilizados para poder gerar os algoritmos, né? Então, para quem trabalha desenvolvendo algoritmos, tem uma série de boas práticas, tem uma série de técnicas, né, simples que podem ser implementadas, que podem ajudar o teu algoritmo a ser mais robusto, tá? Até um exemplo, né, de abordagem bem simples aqui também, só para contextualizar, tá? Então, por exemplo, né, você treina um algoritmo com uma informação que é um valor numérico. Então, a gente usou, por exemplo, o valor da renda da pessoa, né? E aí o teu algoritmo só tinha, né, o teu dataset, os seus dados que foram usados para treinar o algoritmo, tinha informações, né, de valor de renda que iam de 1.000, né, a 10.000, né, basicamente. Então, todo o seu dataset, as pessoas só iam nesse range de 1.000 a 10.000, né, esse é o valor da renda. E aí, o que pode acontecer, né? Durante a entrega das previsões, né, você pode ter informações que estão fora desse range, por exemplo, para esse atributo que é muito importante para o teu algoritmo, né? E isso pode causar um impacto, né, durante o resultado que o teu algoritmo entrega. Inclusive, o Kevin vai mostrar alguma coisa relacionada a isso. Tá? Então, a gente chama essa informação, né, que é uma informação que está meio fora desse range, né, de um outlier, né, e esse outlier ele pode ter um impacto negativo, né, basicamente dentro ali do teu algoritmo, tá? E esse impacto negativo pode gerar um reflexo negativo, né, para a pessoa que está recebendo, né, basicamente esse resultado que o algoritmo entrega, tá? Então pode virar uma reação em cadeia, né, do ponto de vista de resultado, tá? E afetar realmente quem está lá no final, né, usando o teu produto ou usando, né, uma funcionalidade que você criou. Tá? E a outra parte que também, não menos importante, tem a ver com a parte de transparência e explicabilidade. Né? A parte de explicabilidade, né, hoje tem uma necessidade muito grande por parte das empresas, porque os algoritmos, né, são formas matemáticas e estatísticas que extraem padrões dos dados, de uma forma geral, só para generalizar, e aí tem uma série de técnicas, né, para tentar entender como é que esses algoritmos matemáticos e estatísticos chegaram naquele resultado, né, para uma decisão. Tá? E aí tem uma outra tendência muito forte que está vindo, né, por conta de pedidos de áreas de negócio de empresas e também dos usuários, e que deve ficar mais forte com a regulação, que as empresas vão passar a ter que explicar, né, de uma forma geral, o porquê, né, o algoritmo chega naquele resultado. E aí toda essa parte de transparência, explicabilidade, né, fica mais forte, porque a gente vai precisar entender como é que a gente, por exemplo, decidiu por classificar um cliente, né, como eu falei, daquela categoria, ou porque a gente decidiu de negar um crédito, ou porque a gente decidiu de ofertar um produto. Né? E aí tem uma série de técnicas para poder estar atuando dentro dessa caixa de transparência e explicabilidade. Tá? Vou avançar um pouquinho aqui. Então, esse aqui é um overview, né, do guarda-chuva, que a gente chama de guarda-chuva da IA responsável. Do lado esquerdo, são coisas que estão mais do ponto de vista, né, estrutural, administrativa, governança, né, que as empresas vão precisar implementar. Do lado direito, tem itens que são mais técnicos, né, mas não menos relevantes, e que vão afetar cada vez mais aí o dia a dia das pessoas que estão trabalhando, né, com o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. E também vão afetar, né, a ideia aqui de forma positiva,
né, os usuários que estão usando esses algoritmos que estão sendo desenvolvidos. Aqui um pouquinho do que a gente vê, né, assim, das forças, né, e aí está diretamente relacionado com o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né. Então, do lado esquerdo, né, a gente tem algumas forças que estão, né, empurrando ou vão começar a empurrar cada vez mais forte essa necessidade de IA responsável. Uma delas, com certeza, é a regulação, né, e toda regulação para todo segmento, né, para todo mercado é sempre dolorido, né, e aqui já, né, na largada já tem aquele trade-off, né, vamos esperar a regulação ou vamos já começar a implementar essas boas práticas para tentar estar mais preparado, né, para quando chegar a uma determinada regulação. E, como eu falei, tem projetos aí no Senado tramitando, né, para serem avaliados. Tá? O outro item, né, tem a ver com a maturidade das empresas. Então, tem grandes empresas que estão tentando escalar suas iniciativas de AI e Data Science. Né? Isso é bem importante, sim, para o mercado, porque significa que tem investimento nessa área, as empresas estão querendo evoluir, né, e estão querendo escalar, né, essas oportunidades do uso de dados, né, como estratégia do seu negócio. Né? Então, essa necessidade, né, de escalar, de disseminar, traz aí um driver, né, que existe nas organizações, que vai dar um push também aí para criar processos, né, fazer as coisas com um pouco mais de qualidade, um pouco mais estruturada. Tá? Então, algo que vem naturalmente aí com o crescimento orgânico, né, e com o investimento que existe dentro das empresas para as iniciativas de IA. Tá? E aí o terceiro item, né, que também empurra, por enquanto, de uma maneira ainda bem sutil, né, principalmente aqui no mercado brasileiro, são os usuários que são afetados pela inteligência artificial. Né? Então, os usuários a gente pode entender como usuários, né, de dentro das organizações que usam algum sistema ou que criaram algum sistema para um determinado produto, ou até mesmo os clientes, as pessoas que estão sendo diretamente afetadas. Tá? Então, como eu falei um pouquinho lá atrás, tem necessidades de como, por exemplo, explicar por que a gente negou o crédito para determinada pessoa, ou por que a gente identificou que aquela pessoa pode ter uma tendência a ter determinada doença. Né? Tem uma necessidade de explicabilidade que já está acontecendo de uma forma bem sutil ainda, mas que com a regulação deve tornar isso cada vez mais forte. Esse aqui são as principais forças que a gente vê, né, que podem empurrar e estão empurrando aí a necessidade de adoção, né, de IA responsável. E aí, do outro lado, a gente vê, né, as coisas que hoje, no nosso entendimento, estão segurando um pouco, né, basicamente, a adoção desse tipo de prática. E o que a gente quer mostrar hoje aqui é que tem coisas muito simples, né, que podem já começar a ser implementadas, que não dependem de muita tecnologia, né, dependem mais de conhecimento, dependem mais de metodologia, né, e que podem ser estruturadas e que já vão te ajudar bastante para começar a aumentar aí a tua maturidade e ficar preparado para uma possível regulação. Tá? Então, uma das coisas que a gente vê, né, é a maturidade atual do mercado. Tipicamente, os projetos de data science, né, eles vêm com uma base, né, as pessoas que estão trabalhando, de uma forma geral, né, vêm com uma base mais matemática e estatística. Né, os produtos finais, normalmente, de um projeto de inteligência artificial são produtos de software, né, e aí tem um gap bem grande assim, sobre a questão de como desenvolver, de como testar, de como garantir a qualidade, de como mudar de forma ágil, de como automatizar, né, esse processo de desenvolvimento, e isso está diretamente relacionado com o item de baixo. Né? Então tem um leque, uma deficiência bem grande de processos, né, aí nas organizações, e esse leque de processos também está relacionado com a maturidade, né, dos profissionais do mercado. Isso não é culpa dos profissionais, não é uma crítica a nenhum profissional, é uma situação, realmente, assim, uma foto, né, basicamente do mercado. Tá? Então, a ideia é que, né, as empresas, né, que estão investindo, né, investem em capacitação, que os cursos, as universidades, né, o ecossistema, de uma maneira geral, possa começar a preparar as pessoas para esse, vamos falar assim, novo escopo, né, de obrigações que vai
ser colocado, né, seja pela regulação ou pela, né, própria necessidade, aí, pela própria exigência dos usuários e clientes. Tá? E com isso também tem toda a questão da maturidade das ferramentas. Né? Data Science ainda é um campo muito novo, né? Então tem muitas ferramentas que não se preocuparam, né, com essas questões, né, de como é que eu tento automatizar uma funcionalidade para me ajudar a ter mais qualidade, né, ou para tentar evitar alguns dos problemas que a gente falou ali atrás. Tá? Então isso a gente vê que é algo que segura um pouco, né, as empresas em adotarem uma maturidade grande, né, de terem uma maturidade grande de responsável. Tá? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Eu trouxe, a gente vai começar a entrar um pouquinho no exemplo técnico, só para assim, tangibilizar antes da gente entrar ali na parte das técnicas, né? Mas esse aqui é um exemplo de um pipeline de machine learning muito simplificado, né? E aí eu até costumo brincar. Esse aqui é um exemplo de um pipeline que ele é feito de forma manual, né? Não tem automatizações, né? E que tem, né, as caixas assim que são comuns. Né? Então, tipicamente em projetos de dados, né, a gente extrai os dados e tem que fazer um trabalho de análise de dados para entendimento desses dados, né, se os dados conseguem nos ajudar a criar um algoritmo. Né? Tem toda a parte de preparação e treinamento do algoritmo. Né? Então, treinar o algoritmo significa a gente fornecer os dados, né, para que o algoritmo tente extrair esses padrões, né, e é o que a gente chama de aprender para te entregar uma previsão. Né? E toda a parte de implantação, basicamente, desse algoritmo. Né? Hoje, em muitas empresas, em muitas organizações, esse processo é feito de uma forma muito arcaica, né? Às vezes de forma totalmente manual, que é muito bom para começar, é muito bom para provar valor, porém, né, para se fazer em escala ou para se fazer, dependendo do tipo de problema, vai acabar gerando mais problemas operacionais do que vantagens, né, com o valor que ele entrega. Tá? E aí, a partir do momento, né, que a gente começa a discutir regulação, começa a ter os nossos clientes, né, os usuários um pouco incomodados ou querendo ter informações mais profundas, né, sobre os resultados que as inteligências artificiais estão entregando para eles, cria-se um gap muito grande, né, de como fazer isso, ou de ter uma velocidade para poder fazer isso. Tá? Aqui, só para avançar aqui, esse aqui é um outro exemplo, né, um pipeline já muito mais avançado, né, que já tem uma série de automatizações e uma série de novas funcionalidades aqui, que já endereça, por exemplo, questões de monitoração, né, que são itens que vão ser fundamentais para poder estar, né, ajudando as empresas a fazer as IAs um pouco mais de forma responsável. Tá? Então, as etapas anteriores, né, de validação dos dados, de exploração dos dados, elas também existem, né, mas só pela quantidade de caixas, a ideia não é explicar aqui as caixas, cada caixinha, né, mas você vê que a gente tem cenários simples e cenários complexos de tecnologia, né, e o que a gente vai abordar ali cara, não importa se você está no cenário simples, se você está no cenário complexo, né, tentando alcançar isso do ponto de vista de tecnologia, tem coisas que são bem simples, né, e que podem ser implementadas ali nos dois cenários, tá? Independente de você estar fazendo algo muito simples ou muito mais complexo. Tá? Mas a grande dica aqui comecem a olhar para esse tópico, porque são muitos requerimentos, né, que vão chegar, tá, como itens, né, de necessidade para se ter um mínimo de qualidade, né, no processo de desenvolvimento de algoritmos. Tá? Então, avançando aqui, né, então, o que a gente enxerga como uma primeira milha? Né? Então, que coisas são essas que a gente poderia ver, né, que são alguns itens grandes que a gente trouxe. Tá? Então, como eu disse, né, projetos de data science não são, né, são projetos que vão criar produtos, né, de engenharia de software. Tá? Então, definir, né, boas práticas para desenvolvimento dos projetos, né, e critérios de qualidade mínima, sim, vão ser itens fundamentais para esse tipo de projeto, né, que tem essa característica. Tá? Então, que tipos, né, de abordagens que têm que ser realizadas, como é que a gente mede, né, basicamente, a desenvolvimento, tá? E esse item está diretamente relacionado com o segundo item, que é estabelecer, né, metodologias de desenvolvimento, né, para poder fazer uma avaliação do teu processo de desenvolvimento. A partir do momento que a gente tem
requerimentos do tipo, será que os meus dados, eles têm informações categóricas? Será que essas informações categóricas, né, por exemplo, o gênero, né, a cidade onde a pessoa mora, vão gerar um impacto negativo ou positivo? Né? Isso daí são cheques, né, que vão ter que ser feitos durante o processo de desenvolvimento, que precisa estar organizado dentro das corporações, as pessoas precisam conhecer, né, quais que são essas regras, né, e elas precisam estar preparadas para poder implementar essas regras quando estiverem desenvolvendo, né, os projetos de inteligência artificial. Tá? Então, definir as boas práticas, né, e o que são os critérios mínimos de qualidade do processo de desenvolvimento, é algo que vai se tornar assim mandatório, seja pela questão de atender bem o teu cliente, né, ou seja pela questão de atender uma regulação, né, que vai ser provavelmente imposta aí em breve. Tá? O outro item, né, isso aqui é fundamental e está diretamente relacionado com aquele item de User-Centered Design, né, é fazer um levantamento profundo, né, das necessidades dos usuários. Tá? Isso significa que não basta só entender o que o algoritmo vai entregar. Significa entender como que o processo que está sendo afetado pelo algoritmo, né, vai ficar, que tipo de mudanças que ele precisa ter, né, para poder absorver uma automação no algoritmo, né, como é que esse processo lida com as questões não esperadas que o algoritmo vai te entregar, uma vez que nenhum algoritmo, né, ele tem 100% de eficiência por natureza. Né? Então, são itens, são perguntas que precisam estar mapeadas, né? E elas precisam estar muito bem documentadas, né? Não só no âmbito de quem desenvolve, mas também no âmbito de quem precisa usar o algoritmo. Tá? Então, tem uma necessidade cada vez mais profunda assim, de fazer inceptions, né? Definições de negócio muito bem estruturadas, tá? E não só mapear, né, os itens, né, de sucesso, mas também já mapear dentro desse levantamento itens, né, de falha, né, quando a gente estiver trabalhando com as inteligências artificiais. Tá? Isso por uma questão, né, que a partir do momento que eu começo a entregar uma previsão errada ou que o algoritmo falha, é que tipo de impacto que ele gera. Né? Ele pode gerar um impacto de ética, ele pode gerar um impacto de negócio, ele pode gerar ambos. Né? Então, fazer essas perguntas e ter isso alinhado, né, no momento de concepção ali, de planejamento, vai ser algo muito importante. Tá? A outra coisa muito importante, que sim, já faz parte, né, da vida das pessoas que trabalham com dados, tá, tem a ver com o aprofundamento também, né, das técnicas de análise exploratórias. Né? Então, a gente vê, assim, às vezes uma deficiência muito grande nesse item, né? E esse item é um item que também vai requerer um pouco mais de profundidade, né, e de proximidade com uma área de negócios, né, quando vocês estiverem fazendo projetos. Tá? Então, identificar, né, categorizações de dados, que nem a gente falou, né, alinhar se essas categorizações são importantes ou não para o negócio e se elas entrarem no algoritmo, né, se a empresa, né, que está criando esse algoritmo vai ser exposta a um risco, né, de ética por estar usando essa categoria. Né? Então, por exemplo, se eu crio um algoritmo que favorece, por exemplo, mais pessoas de uma determinada região, quais são os riscos que eu tenho, né, a colocar esse algoritmo em campo. Né? Então, tem um entendimento muito bom dos dados, né, sobre o que esses dados significam para o negócio e também sobre o que esses dados podem significar para os riscos que a regulação ou que a legislação vai impor ou as necessidades dos usuários, vai ser fundamental. Tá? Isso não é muito praticado hoje, né, e vai ser uma necessidade assim, que vai ser mandatória. Tá? Ninguém vai ficar livre de ter que fazer isso. E não precisa de nada, tá? Basicamente um bom levantamento de hipóteses, né? Com um bom, tendo a preocupação, né? Todas as ferramentas que as pessoas já usam hoje já permitem realizar, né, esse tipo de análise. Tá? E o último item, né, tem a ver com a parte tecnológica aqui. Né? A gente sempre brinca assim que inteligência artificial, né, AI, é um organismo vivo. Né? Tem uma velocidade muito grande, né, de inovações, de técnicas. Né? Muitas das técnicas que existem, né, que hoje estão sendo implementadas, são técnicas antigas, então tem muito trabalho de pesquisa, né, em cima dessas técnicas, e aí tem uma evolução assim,
muito rápida, muito simples, como aconteceu com a IA generativa, de repente vir uma inovação e trazer uma série de técnicas novas que pode mudar os mercados, né, de forma bem agressiva. Tá? Então, a gente sempre vê assim, né, que esse aqui é um organismo vivo, as empresas, as pessoas que lidam com AI vão sempre precisar estar aprendendo, sempre estar aprendendo novas tecnologias, novos frameworks, novas técnicas, né? Então, aqui a ideia é que vocês já comecem a combinar aí, né, as coisas que estão disponíveis no mercado. Já tem um monte de biblioteca, um monte de funcionalidade open source, tá? Tem coisas muito legais também proprietárias, licenciadas, que estão sendo liberadas aí, que tem investimento, né, de empresas que estão criando produtos aí de prateleira, mas na nossa visão, combinar, né, essas duas coisas e já usar o que tem disponível é algo que as empresas podem começar hoje, tá? Não precisa esperar nada, né, para sair implementando. Tá? Então, esses aqui são 5 itens, né, que a gente trouxe como uma primeira milha, né, e eu gostaria só de fechar dizendo que esses itens, eles provavelmente já acontecem de forma mais sutil ou algumas etapas não acontecem aí nos processos das empresas, mas você não precisaria, né, basicamente, de nenhuma ferramenta, né, ou de nada assim para começar a praticar. Tem muito a ver com método, né, tem muito a ver com maturidade das pessoas que estão fazendo, tem muito a ver com capacitação e entendimento, né, que os sistemas de inteligência artificial, né, vão ter cada vez mais um impacto muito relevante aí na vida dos clientes, das pessoas que usam, né, e com a chegada de regulações podem também ter um impacto muito grande, positivo ou negativo, né, para as empresas, tá, dependendo dos resultados, né, que os algoritmos delas entregam. E aí, para a gente avançar aqui, só para fazer uma chamada, a gente vai ver um pouquinho a apresentação do Gustavo e do Kevin, né? A gente já vai um pouquinho naquela última caixinha aqui, né, que a gente estava mostrando, do organismo vivo. E aí o Gustavo e o Kevin vão falar, né, sobre 3 técnicas. O Gustavo vai apresentar 2 técnicas da caixinha de fairness, né, que é onde a gente tenta fazer que os nossos algoritmos discriminem mesmo, né, que sejam mais justos. Tá? E o Kevin vai fazer uma apresentação sobre robustness, né, uma técnica que pode, por exemplo, né, evitar que o algoritmo entregue uma previsão, né, errada, né, porque durante o processo, né, de desenvolvimento do algoritmo tinha uma situação atípica dos dados que não foi prevista. Tá? Aqui a gente vai usar bibliotecas open source, né, uma das bibliotecas que o Gustavo vai mostrar é da Microsoft, que é o Microsoft Fair Learning, ali embaixo está o link. E o Kevin vai mostrar também uma técnica que a gente tem, né, na biblioteca da Credo, mas também existem em outros frameworks, tá? E, por sinal, essas 2 empresas são parceiros nossos de tecnologia, tá? Mas são produtos, né, que estão aí open source e disponibilizados na internet, tá? E qualquer pessoa pode chegar hoje e usar sem nenhum custo. Fala, Johnny. Muito bom. Muito bom, obrigado, viu? De nada, legal. Obrigado vocês. Obrigado vocês pelo espaço.